Instalação do MariaDB. Joga no Google, MariaDB. Primeiro link, Fundação MariaDB. Downloads. Aqui ele vai te recomendar qual a versão mais bem avaliada, né? Que tá a melhor versão que tem do MariaDB. No caso aqui é 12.3.1. Que é o que a gente vai selecionar aqui. Aqui é o software que vai estar usando, no caso é o Windows. Aqui é 64 bits, então x86 64. Aqui é o tipo de download, ele pode vir em arquivo zip ou em MSI package. Vou deixar aqui como é que tá. Aqui é o servidor, ele tem vários. Opa. Ele tem vários servidores aqui, de vários países, Portugal, Netherlands, Moldova, Quênia, Lituânia, etc, etc, Japão, South Korea. No caso aqui ele já vem com o Uruguai, que eu acho que é o mais perto que tem aqui. E depois download. É só baixar aqui, é rapidão, que ele é levezinho. São 88 MB só. Terminou de baixar, MariaDB. Executar. Aqui dá Next, que é para ele começar. Aceita os termos de uso. Aqui é só o diretório de instalação. E criar uma senha. Vou criar uma senha. Confirmar a senha. Aqui é o diretório onde é que ele vai instalar. E Next. Aqui é o nome que ele vai salvar como o serviço, não nome de serviço. A porta onde ele vai funcionar. Next. Instalar. Ele pediu permissão para fazer a instalação e está instalando. Depois de instalada, essa daqui é a ferramenta que a gente vai usar. RaidSQL. Aqui, vai abrir essa tela aqui. A gente vai colocar uma nova seção em root, então a gente vai usar a senha que a gente cadastrou lá no começo, na hora da instalação, e abrir. Aqui ele já vem com algumas coisas, né, que é padrão do MariaDB. A gente vai aqui em consulta, nova aba de consulta, show, databases. Ponto e vírgula, seleciona e executa. Mostrou as tabelinhas que já estão aqui. Então, está funcionando, é só começar a mexer. Então, vamos começar. Tem duas maneiras aqui de criar um database. Primeiro, clica com o botão direito aqui nessa aba do lado, onde é que aparece os dados, as informações. Criar novo banco de dados. Aí você vai colocar o nome. E aqui em coleção, ele já vem com alguma coleção pré-definida. Aqui ele está definido o TF8 MB4 _geral _ci. O que isso vai fazer? O comando UTF-8 MB4, ele faz com que mais bytes sejam permitidos por caractere, o que faz com que a gente possa usar emojis ou caracteres de outros países, como os chineses, coreanos e tudo mais, que exigem mais bytes do que as nossas letras, nossos caracteres que nós temos aqui no ocidente. O comando general, ele faz com que quando tu escreve uma letra com acento, às vezes numa escrita automática tu acaba usando algum acento, então ele vai pegar basicamente a letra A, por exemplo, com acento agudo, e a letra A sem acento algum, identificar os acentos. Então quando tu usa uma acentuação, ele basicamente ignora ela e faz uma comparação muito mais rápida. Isso prioriza em grandes bancos de dados, ele prioriza a velocidade, né? Então isso faz com que as pesquisas sejam mais rápidas, as comparações sejam mais rápidas também. E no caso do CI, ele vai fazer com que
o sistema se torne case insensitive. Ele não vai diferenciar palavras com letras maiúsculas e com letras minúsculas. Claro que esse daqui, esse UTF-8MB4 General CI, tem muita gente que usa ele, por vários motivos, até pela facilidade na escrita, a velocidade que tu tem com isso. Porém, não é uma prática, pode ser boa e pode ser ruim, porque quando tu vai mexer em outro banco de dados que não tem essa opção, que não tem a opção de tirar o case sensitive ou que ele identifique alguns comandos com caracteres especiais, se torna complicado porque tu tem que prestar muito mais atenção. Então aqui eu vou deixar do jeito que estava, mas isso fica a escolha, tem que ver como é que funciona cada um dessas colações aqui e tudo mais, tem que estudar elas, o que cada uma delas significa. Então essa é a primeira maneira de você escrever, você criar um banco de dados. Tá aqui um banco de dados, ele tá vazio, obviamente, não tem nada dentro. Mas tem o jeito padrão de você criar também, que é o create database. O nome do banco de dados, que vai ser trabalho underline dt underline 2, certo? Ponto e vírgula. Aqui ele vai criar um banco de dados padrão, com a linguagem padrão, com a coleção padrão, que foi aquele que eu mostrei do General CI ali, do MariaDB, do RAID SQL, certo? Agora, se a gente quiser colocar aquela coleção que a gente tinha usado, a gente tem que escrever como character set UTF-8MB4, certo? Colete UTF-8MB4 underline general underline CI, ponto e vírgula. Seleciona e executa. Quer ver aqui embaixo que ele, no meu comando que eu escrevi embaixo, registros afetados, um registro. Aí aqui do lado ele não vai aparecer, a gente tem que apertar F5 ou o botão direito atualizar. E tá aqui o banco de dados. Então bora fazer as nossas tabelinhas. Vamos lá, vou fazer um banco de dados simples, um N para N, de estudante, matrícula e curso. Bora lá. Create table estudante ID. Opa. ID est vai ser um int e primary key. Aí vai ser o ID não. Aí o nome est é varchar 100. Opa. Tá dentro do parênteses. Agora vamos criar a tabela curso. Parênteses, fecha parênteses. ID curso também vai ser int e também vai ser uma chave primária. Um nome curso também vai ser um varchar de 100, certo? Então vamos detalhe, ó. Vamos selecionar aqui, mas não vamos selecionar esse create database aqui em cima. Por quê? Se eu clicar direto em executar SQL, ele vai executar tudo, inclusive create database. Só que o banco de dados já está criado aqui, então ele vai dar erro quando eu tentar executar. Eu seleciono o que eu quero, vou na setinha aqui e executar seleção, ou então Ctrl F9, que F9 é o executar normal, Ctrl F9 executa só o que foi selecionado. Então, vamos lá.
funcionou. E se a gente der um F5 para ele atualizar, tá aqui as duas tabelas. E quando a gente clica na tabela e vem aqui na abinha de dados, a gente consegue ver o que tem dentro dela. Obviamente agora está vazio, porque eu ainda não dei nenhum insert de informações dentro dessas tabelas. Agora vamos criar a tabela Create Table, matrícula. Certo. Em cima, que vai receber o ID est, que é um int, o ID curso, que também é int. Todos eles são chave primária, então tem que especificar aqui. As chaves primárias vão ser ID underline est e ID underline curso. E aqui vão ser as chaves estrangeiras. Aqui, ID underline est, que é o ID do estudante, referências, estudante, ID est. E aqui no final a gente vai colocar um comando que é onDelete cascade. Por quê? OnDelete cascade, aqui a gente está informando que é a chave secundária dentro dessa tabela matrícula, que é o ID do estudante, está referente ao ID do estudante da tabela estudante, que é essa tabela aqui em cima. Então ele conectou duas tabelas. Se eu quisesse apagar a informação estudante, só o nome do estudante, por exemplo, ou o ID do estudante desse banco de dados, eu não conseguiria, porque ele está vinculado à tabela matrícula. Então eu teria que ir lá e apagar ele na tabela matrícula para então cortar essa ligação e aí sim apagar ele da tabela estudante. Com esse comando onDelete cascade, no momento que eu apago ele da tabela estudante, ele automaticamente apaga a ligação dele com a tabela matrícula. Então quando um dado for apagado, ele apaga completamente com onDelete cascade, ou seja, se ele for deletado de uma tabela, todas as conexões que ele faz em outras tabelas também são apagadas. Então isso é muito útil, mas precisa ter muita atenção para usar. Então tu vai colocar esse comando em uma linha que tu acha que vai apagar uma determinada quantidade de informações e na verdade ela pode apagar mais do que tu pretendia. Então tem que ter muito cuidado para usar esse comando aqui. Agora vamos para outra chave estrangeira. Foreign key, o ID curso, referências na tabela curso, o ID curso. E novamente, delete cascade. Aqui nesse final não vai vírgula, porque é o último comando. E aqui vai ponto e vírgula. Aí a gente seleciona, executa a seleção, funcionou. Dá um atualizar aqui. E está aqui a tabela matrícula. Agora vamos inserir dados nessas tabelas, usando insert e outras duas maneiras que tem de fazer. A primeira que eu vou mostrar é a gente selecionando a tabela aqui do lado esquerdo, clicando em curso muda para coluna em cursos no lado direito da tela. Se eu clicar em estudante, vai estar as colunas da tabela estudante. Se eu clicar em matrícula, as colunas da tabela matrícula. Se eu abrir aqui, vai ter as duas colunas da tabela curso, com a do ID do curso e nome do curso. Se eu clicar com o botão direito em gerar insert, ele automaticamente gera um insert no formato int para mim. Isso economiza tempo. Deixa eu apagar aqui.
Se eu clicar em nome de curso, que é um formato varchar, e gerar insert, ele gera um insert no formato varchar, já com os apóstrofos colocados. Agora, se eu quero inserir valores nas duas colunas, eu seleciono elas, botão direito, gerar insert. Ele vai gerar um insert para duas colunas diferentes ao mesmo tempo. A outra maneira de aplicar valores, alterar valores, mexer em valores que tem nas tabelas, você seleciona a tabela e vai aqui nessa abinha de dados. Aqui você já tem a tabela, então você pode clicar com o botão direito, ir em inserir registro, e ele cria uma linha com valor nulo. Daí tu só bota o valor que tu quer. O primeiro é um valor int, então tu bota um valor numérico. A segunda é um valor varchar, então vai botar por exemplo, um nome. Como é o nome do curso, vou botar aqui ADS. Saiu, clicou fora, ele já salva na tabela. Quero alterar, apago 5. ID do curso alterado. Os comandos aparecem aqui embaixo. Então, aqui vamos deletar para ficar bonitinho. Você seleciona, para deletar você seleciona, clica com o botão direito, vai em apagar registros selecionados. Ok. Um outro comando para você criar essas linhas para não precisar clicar com o botão direito e inserir é apertar o botão insert do teclado. Ele fica acima do delete. Você clica nele e já aparecem as linhas aqui. E a maneira padrão de se fazer o insert é manualmente aqui digitando o código. Então vamos fazer assim. Insert into estudante nas colunas ID est e nome teste. Os valores, pega bonitinho aqui. Os valores 1, porque é o ID primeiro, então o primeiro valor que vai receber é sempre nessa mesma ordem que guarda aqui dentro dos parênteses. Então você vai colocar o ID est, vai ser o primeiro, que vai ser o ID, e depois vem o nome. É o nome do estudante. Fechou parênteses. Aqui tu vai agregar 1. Se tu vai botar só um, ponto e vírgula, seleciona, executar seleção. Ah, deu erro por causa de um probleminha. Sempre apóstrofo quando é um varchar. Nome é varchar, então tem que botar apóstrofo. Apóstrofo é essa aspa simples. Então, ó, seleciona, executar seleção. Agora foi. Agora se eu ir aqui em estudante, dados, tá aqui, Carlos. Quero adicionar mais? Apago ponto e vírgula, boto uma vírgula. Pode ser do lado, pode ser embaixo, tanto faz. Adiciona outro valor. Não pode ser o mesmo valor de id est, porque o id é uma chave primária, ela não pode se repetir. Então o código de estudante é um só para cada estudante. Portanto, vou botar aqui, Lohane. Se quiser botar mais, vírgula e continua escrevendo. Quando terminar o comando, ponto e vírgula e encerra o comando. Seleciona. Por que deu erro? Lohane não está em apóstrofo de novo. Seleciona. Executa. Por que deu erro? Duplicada de número 1. Porque eu estou tentando criar esse estudante aqui de novo. Esse estudante já existe. Então, cada vez que eu for inserir um estudante novo, eu tenho que fazer um insert novamente. Eu não posso simplesmente colocar um novo nome aqui do lado do insert e executar todo o comando de novo. Porque ele vai tentar adicionar e Carlos numa tabela onde já existe essa informação. E isso vai contra a regra da chave primária.
Nome pode ter o mesmo nome várias vezes, chave primária só pode ter um. Então toda vez que tu vai adicionar um nome, por exemplo, agora eu fui adicionar Lohane, mas Carlos já existia. Então ou eu apago e executo, e agora funcionou, ou eu crio um novo insert na linha de baixo. Vocês verem aqui, deixa eu dar F5, aqui Lohane Carlos, certo? Então eu vou fazer alguns inserts aqui e depois eu faço mais detalhado o do matrícula. Fiz alguns inserts aqui, fiz 12 nomes, cada um com o seu código, e fiz 5 cursos, cada um com o seu código também. Vamos executar, ver se vai criar esses valores nas tabelas. Selecionar, executar a seleção e rodou, funcionou. Cursos, vamos aqui na tabela cursos, já está aqui, de 1 a 5, matemática, línguas, odontologia, comércio exterior e desenvolvimento de sistemas. E aqui em estudante de 1 a 12, Carlos, Lohane, Felipe, Eduardo, Cláudia, João, Ademir, Terezinha, Edilene, Stanislau, Thaís e Sérgio. Agora vamos fazer a tabela de relacionamento, matrícula. É basicamente a mesma coisa, só que nós vamos informar apenas os IDs de cada um. Não vamos informar os nomes, apenas os IDs. Então, insert to matrícula, ID este, que é o ID do estudante, e ID curso, que é o ID do curso. Values, que são os valores. E agora a gente adiciona os valores. Vamos executar e torcer para dar certo. Deu erro. Aqui tinha dado um erro, porque eu escrevi insert to em vez de insert into. Vamos ver se agora roda. Funcionou, agora rodou. Isso adicionou esses valores à tabela matrícula. Então vamos ver. Vamos dar um F5 aqui e aqui estão os valores da tabela matrícula. Certo? Todas as tabelas agora têm valores agregados, todos os inserts foram feitos. Agora a gente começa as pesquisas. Pesquisas basicamente cruzam informações e te mostram aquilo que tu pede para ser mostrado. Coisas que não estão na tabela, mas que pode cruzar e te dar essas informações. Como por exemplo, vamos select, que é o comando para ele selecionar uma informação de alguma tabela. Estudante, que é a tabela de onde ele vai tirar essa informação que tu quer. Nome, este, o ponto sempre dividindo. Aqui no select separa com ponto, aqui em cima geralmente separa com vírgula ou com parênteses, no select é com ponto. Ele vai pegar o nome do estudante da tabela estudante e ele vai pegar da tabela curso, ponto, o nome do curso, certo? Então ele vai pegar essas duas informações que eu quero: o nome do estudante na tabela estudante e o nome curso da tabela curso. From, que quer dizer da onde ele vai tirar, da onde o sistema vai tirar os dados. E agora eu informo as tabelas de onde esses dados vão ser retirados, que vai ser da tabela estudante, da tabela curso. E como eu estou querendo as informações de duas tabelas diferentes, ele vai ter que cruzar esses dados, e o cruzamento de dados inclui a tabela matrícula. E agora eu vou botar a condição que ele vai ter para me mostrar. O que não cumprir essa condição não será mostrado na tabela que eu pedi. E esse comando é o where, que é where a tabela estudante,
que é quando na tabela estudante o ID do estudante for igual ao valor que está na tabela matrícula. E esse valor é o ID este também. Certo? Então ele vai pegar essas informações do nome do estudante e do nome do curso, dessas três tabelas aqui, e ele vai fazer esse cruzamento. Quando o ID do estudante que está na tabela estudante for igual ao ID do estudante que está na tabela matrícula, ele vai me dar a informação. Porém, eu tenho uma outra condição. Então eu uso o AND. AND quer dizer que ele tem que cumprir as duas condições que eu vou estipular, ou 3 ou 4. Ele vai ter que cumprir todas e todas vão ter que ser executadas para ele me dar um retorno, certo? Vou botar a segunda condição aqui, que é quando o ID do curso for igual ao ID curso da tabela matrícula. Ponto e vírgula. Opa, apago sem querer. ID curso. Ponto e vírgula. Isso vai ter que ser respeitado para que essa resposta volte para mim. E vamos testar. Select. Aqui eu adicionei um novo curso que não tem nenhum estudante matriculado. E eu também adicionei um novo aluno que não está matriculado em nenhum curso. Vamos testar isso daqui. E ele está mostrando agora a tabela com somente os nomes, que a gente pediu aqui no Select. Nome do estudante, que são esses aqui. E nome do curso, que são esses aqui. Adicionei mais algumas pesquisas aqui. Essa aqui eu já tinha feito antes. Essa eu fiz agora. Filtra alunos em um curso específico. Então eu troco o nome do curso aqui. Ele está como curso de línguas. Ele vai me mostrar os alunos que estão fazendo esse curso. Opa, eu esqueci de selecionar o ponto e vírgula aqui embaixo. E tá aqui. Felipe, Ademir e Sérgio. Como é que eu sei que esses são os alunos que estão fazendo o curso de línguas? Eu posso simplesmente vir aqui na tabela. Curso de línguas é o curso 2. Eu vou em matrícula e vejo quantos alunos estão fazendo o curso 2. O aluno 3, 7 e 12. Vou em estudantes. 3 é o Felipe, 7 é o Ademir, 12 é o Sérgio. Exatamente isso que estão aqui. Se eu alterar esse nome do curso para Comércio Exterior, selecionar e executar a seleção, Cláudia está fazendo comércio exterior. Cláudia é número 5. Então eu vou no banco de dados de matrícula. 5 é a única que está fazendo comércio exterior, que é o número 4. Então essa pesquisa está funcional. Essa aqui deu um pouquinho mais de trabalho, muito mais de trabalho para fazer, mas está funcionando também. Ela conta alunos por curso. Então, executar a seleção e ele vai mostrar a quantidade de alunos que tem em cada matéria. Matemática 4. Aqui ele está mostrando de acordo com o ID do curso. Então, o ID vai ser ID 1, 2, 3, 4 e 5, como está aqui em cima: matemática, línguas, odontologia, comércio exterior e desenvolvimento de sistemas. E a quantidade de alunos em cada uma dessas matérias. Aí, se nós virmos aqui em matrícula, tem 4 alunos do curso 1, 4 alunos do curso 1.
3 alunos no curso 2, temos 3 alunos no curso 2. E assim por diante. 2 no curso 3, 1 e 2. Então, 2, 1 e 2. Aqui ele também alterou o nome das tabelas. O nome na tabela matéria ele colocou o nome como tabela curso, como coluna curso. Na coluna de contagem de alunos ele botou o nome de total de alunos. E essa última aqui que é encontrar alunos que não estão em um curso. Se a gente executar ela, todos esses alunos que mostraram aqui não estão no curso 5, que é o curso de desenvolvimento de sistemas. Se eu alterar aqui para o curso 1, vai mostrar todos os alunos que não estão no curso de matemática. Executar a seleção, todos esses alunos não estão no curso de matemática. Se eu botar o último curso que não tem ninguém matriculado, desenvolvimento de jogos, que é o curso 6, tá difícil. Ele vai mostrar todos os 13 alunos, porque ninguém está matriculado naquele curso.